Se você já caminhou pelas ruas de uma cidade antiga como Londres ou Atenas, você com certeza aproveitou as grandes quantidades de história e cultura que estão por todos os cantos. E teve um pequeno ataque, depois de o Google Maps mostrar que o caminho mais curto para chegar ao seu destino era caminhar por dentro de um córrego. Cidades antigas são charmosas, mas centenas de anos de crescimento desordenado podem dificultar a navegação. E esse é o exato problema que a Arábia Saudita pretende resolver com sua nova e insana cidade futurística chamada The Line. Em vez de uma série de prédios de alturas variadas, The Line será constituída de 2 grandes edifícios construídos alinhados cruzando através do deserto da província de Tabuk, no interior do país. Essa construção monolítica terá cerca de 167 km de extensão, 500 metros de altura e 200 metros de largura. Em comparação, imagine o Empire State Building, só que 2 vezes mais largo do que um campo de futebol e quase 2 vezes mais longo do que o Canal do Panamá. The Line será o primeiro de uma série de empreendimentos dos Emirados Árabes, do projeto NEOM, estimado em 500 bilhões de dólares. Esse é um plano de longo prazo do país para construir novas cidades e desenvolver as mais antigas. Uma vez que esteja terminado, The Line será capaz de fornecer moradia para cerca de 9 milhões de pessoas. Mas eu não esperaria para comprar um apartamento lá em breve, já que a construção deve demorar mais ou menos 50 anos. Um dos benefícios de The Line é que em seu design exclusivo não existem estradas, e a cidade é projetada para não ter qualquer dependência por carros. Em vez disso, The Line deve contar com uma série de trens de alta velocidade, transitando com frequência. Em teoria, esses trens vão ser capazes de te levar de uma ponta à outra do The Line em apenas 20 minutos, o que significa que eles devem viajar a uma velocidade média de cerca de 483 km por hora? Uau! Isso faria desses trens os mais rápidos do mundo inteiro. Além disso, The Line está sendo projetado de modo que os pedestres nunca estejam a mais de 5 minutos de caminhada de qualquer tipo de amenidade, ou 2 minutos de distância da natureza, o que me parece um objetivo bastante nobre. Mas parece que vai ser bem difícil conseguir manter as plantas verdejantes e prevenir que os moradores desenvolvam uma deficiência de vitaminas debilitante por conta da falta de sol, com enormes paredes espelhadas que bloqueiam a luz a 200 metros de distância uma da outra. Bom, o lado positivo é que esse vai ser um ótimo lugar para se viver se você for um vampiro. Ideia capital. O Egito existe há mais de 5.100 anos como um país unificado. E há mais de 1.000 anos, a cidade do Cairo foi escolhida como sua capital. Acho que a cidade já deve estar meio caidinha a essa altura. Mas enfim, a boa notícia é que em 2015, o governo egípcio anunciou que tem planos de construir uma nova cidade capital, a 45 quilômetros do Cairo. E mesmo que o novo centro administrativo ainda não tenha nome, uma coisa é certa, ele vai ser enorme. A nova capital deve ostentar a maior catedral do Oriente Médio, um parque público 6 vezes maior do que o de Nova York, edifícios impressionantes, 2 mega mesquitas, e para evitar que se perca o senso de nacionalismo, o maior mastro de bandeira do mundo, sendo que o recordista atual tem pouco mais de 200 metros de altura. Parece que o Mario vai demorar um pouquinho para escorregar por essa coisa. Além disso, é óbvio que um empreendimento desse tamanho tem um custo proporcional bem alto, e o Egito espera gastar impressionantes 45 bilhões de dólares na construção dessa nova capital. Isso é mais do que os PIBs totais da Islândia, da Jamaica e de Serra Leoa combinados. O suposto motivo para tamanho gasto é atrair mais famílias com rendas altas e médias para viverem no país, além de diminuir o fardo da cidade do Cairo, que tem uma população atual de quase 10 milhões de pessoas. Mas apesar do tamanho da ambição, do preço e do mastro da bandeira, a nova capital administrativa não está isenta de polêmicas. Para começar, a história já nos mostrou que construir uma capital nova, cara e imensa, representa um risco enorme. Myanmar gastou algo na casa dos 5 bilhões de dólares para construir a sua massiva capital, Naypyidaw, mas não foi capaz de convencer as pessoas a pegarem suas coisas e se mudarem para lá. Quase uma década já se passou, e a enorme cidade continua, na maior parte, vazia. Em segundo lugar, o salário mínimo do Egito é apenas 127 dólares por mês, e com regras trabalhistas bem falhas, é provável que os trabalhadores que estão construindo a cidade tenham que lidar com situações cruéis e inumanas, sob o calor escaldante do Egito, que pode chegar a 50 graus Celsius em algumas regiões. E você se lembra do imenso parque que eu mencionei antes? Bom, acontece que é bastante complicado criar um grande ambiente verdejante no meio de um deserto. Na verdade, é necessária uma quantidade inimaginável de água para que isso seja possível. E se considerar que os países norte-africanos são os mais escassos em água de todo o planeta, isso pode acabar virando um grande desperdício de recursos. Quer seja um grande desastre ou um sucesso absoluto, a previsão é que a nova capital esteja pronta em 2030. Pensando bem, o que são mais 10 anos para uma nação que já tem 5.130 anos de existência. De Rota da Seda para a Cidade da Seda.
Quando eu era criança, eu li num livro de história sobre a Grande Rota da Seda, e sempre me pareceu uma péssima ideia alguém construir uma estrada de seda que poderia ser facilmente destruída pelos carros passando sobre ela. Eu não era a criança mais esperta. Por que você acha que eu virei youtuber? Bom, acontece que a Rota da Seda era na verdade uma grande rede de comércio que enriqueceu a Eurásia durante centenas de anos. Para celebrar esse legado, o Kuwait agora está construindo o Madinat al-Harir, ou a Cidade da Seda. Incrível, não é mesmo? A previsão é que a cidade custe ao Kuwait incríveis 132 bilhões de dólares, mas levando em conta que o país é o terceiro mais rico entre os Estados Árabes e o 17º mais rico do mundo inteiro, esse valor não deve ser um problema tão sério. Mais do que qualquer coisa, parece que o propósito de Madinat é exibir a fortuna do Kuwait e ser o mais luxuoso possível. E com certeza, ela não está sendo erguida por um motivo bobo, como abrigar pessoas, por exemplo, já que a cidade só terá em torno de 700 mil residentes, menos do que um terço da capital do Kuwait. Já no centro de Madinat, Al-Harir, que está sendo construída em uma ilha artificial sobre um rio, vai ficar com o Burj Al Kabir. Esse enorme edifício será o mais alto do mundo quando estiver concluído, com uma altura de mais de 1 quilômetro. Isso é mais do que as duas torres gêmeas Petronas empilhadas uma sobre a outra. Essa torre tem uma altura exata de 1.001 metros, que é uma referência ao clássico da literatura árabe, As Mil e Uma Noites. A construção de Madinat al-Harir deve acontecer em 4 etapas distintas, onde a primeira fase consiste na construção de um grande porto na extensão da costa, que já está sendo executada. Os 3 estágios seguintes incluem a construção de um distrito financeiro e bolsa de valores, um distrito cultural para artes e entretenimento e a construção de um distrito ecológico dedicado aos parques e às belezas naturais. A data final para a conclusão de Madinat al-Harir é prevista para o ano de 2044. E é esperado que o desenvolvimento de Madinat possa ajudar a diversificar a economia do Kuwait, que é 70% dependente do petróleo nos dias de hoje. Talvez seja mesmo a hora do Kuwait voltar às suas origens. Eu ouvi dizer que a seda vai estar na moda em 2044. Porto dos Milagres. E se eu dissesse para você que em alguns anos, milhões de pessoas do Sri Lanka vão estar vivendo no meio do oceano? E não, essa não é mais uma daquelas piadas sem graça sobre o aquecimento global. Em vez disso, o país está trabalhando duro para construir a novíssima Port City, que está sendo erguida bem ao lado da atual capital, Colombo. A cidade de 14 bilhões de dólares, que está programada para ser concluída em 2041, pretende manter algumas das belezas naturais do Sri Lanka e vai contar com numerosos parques e praias com temática tropical. No entanto, o mais impressionante sobre Port City é o fato de que ela está sendo construída em um terreno recuperado. Esse processo consiste da dragagem de areia e sedimentos do mar, que são combinados com pedras e cimento para se tornarem uma massa compacta, que é usada como base para a construção completa de uma nova ilha. Para mim, parece mais que eles estão roubando terreno e não recuperando, não é mesmo? Isso significa que tudo que você está vendo aqui não passava de um pedaço de oceano há 15 anos atrás. Isso sim é impressionante, além de ser o que eu chamo de crescimento. Port City vai ser uma zona econômica especial, ou apenas ZI, a primeira do Sri Lanka. Essa é uma área do país que opera sob regulamentações financeiras diferentes do restante do estado. Em geral, ZIs são instaladas para atrair investimentos estrangeiros e facilitar seu crescimento financeiro. O Sri Lanka já anunciou uma redução de 70% nos custos de negócios dentro de Port City. Mas mesmo que diversas ZIs, como as províncias chinesas de Shenzhen e Guangdong, tenham se mostrado bem-sucedidas, elas não são uma aposta garantida. Gerenciar diferentes legislações pode ser complicado e pode levar à exploração das populações locais. E países como a Índia e a Rússia já passaram por experiências com resultados muito distintos com suas ZIs. Mesmo assim, a China acredita no potencial de Port City e já investiu 1,4 bilhões de dólares em seu desenvolvimento, com a esperança de estabelecer uma boa relação com o Sri Lanka. Mas alguém sentindo um cheirinho de dominação comercial por aqui? A Cidade Solar. Responda rápido. O que os Emirados Árabes Unidos têm de sobra? Areia? Petróleo? Imensos prédios vazios? Todas essas opções são corretas, mas a resposta que eu queria dizer é luz do sol. E parece que eles resolveram tirar vantagem disso. Os Emirados Árabes estão trabalhando duro para construir Masdar City, a cidade futurística de 22 bilhões de dólares. Assim como diversas outras cidades futurísticas em desenvolvimento, Masdar City proibiu por completo os designers e engenheiros civis de incorporarem carros em seus projetos. E sendo uma pessoa que já perdeu mais de 1% da vida apenas presa em congestionamentos, eu gostei bastante da ideia. Bom, mais ou menos. Veja bem, embora a cidade de Masdar City tenha se livrado dos carros, parece que ela vai contar com esses módulos elétricos autônomos. Apesar do visual incrível e sem dúvidas futurista, fala sério, isso aqui é um carro.
Você não pode só fazer um carro elétrico e chamá-lo de módulo. Isso é trapaça. Os módulos autônomos vão trafegar por rotas pré-determinadas e poderão atingir uma velocidade de até 40 km por hora, embora não deva passar de 24 km por hora em seu uso cotidiano. A cidade está sendo construída desde suas fundações, empregando conceitos de computação e inteligência artificial, e os Emirados Árabes esperam que a cidade seja conhecida por isso. Eles estão trabalhando em uma imensa universidade que deve focar no desenvolvimento de inteligências artificiais e no ensino de programação. Além disso, Masdar City também deverá ter um parque de diversões com temática tecnológica. Eu ainda não consegui decidir se essa é a coisa mais legal ou mais idiota que eu já escutei. Qual será o mascote deles? Hubbard, a calculadora gráfica. O pior é que eu conheço alguns nerds que ficariam bem animados com isso. Masdar City pretende tirar vantagem do tempo ensolarado e brilhante, ostentado pelos Emirados Árabes Unidos na maior parte do tempo, com um grande parque solar que deve fornecer a maior parte do suprimento de energia elétrica para a cidade. Mais do que isso, além de coletar a maior quantidade possível de energia de uma fonte renovável, as propriedades de Masdar City são desenhadas para terem uma eficiência energética incrível e devem consumir até 72% menos energia do que uma casa convencional. Parece que os Emirados Árabes estão realmente a fim de aproveitar ao máximo esse investimento de 22 bilhões, não é mesmo? Embora os trabalhos tenham começado em 2008, Masdar City não deve ser concluída até 2030. Tomara que até lá eles tenham atualizado as definições do que é um carro. Um pequeno presente. Você consegue ficar confortável no meio de uma multidão? No meu caso, eu não consigo. Eu sou do tipo que acha até o cemitério um lugar abarrotado. Por isso é improvável que eu me mude para a Índia. O país já conta com a população de 1,38 bilhão de pessoas, que é mais do que um quinto da atual população mundial, de 7,7 bilhões. E esse número impressionante deve chegar a 1,68 bilhão até 2050, ultrapassando a China como o país mais populoso do mundo. Para se preparar para esse fluxo, a Índia está acelerando suas construções, erguendo mais de 100 novos empreendimentos, incluindo o Gujarat International Financial Tech City, ou GIFT City, para abreviar. Eu achei fofo. Construída ao longo do rio, entre Gandhinagar e Ahmedabad, GIFT City deverá ser uma cidade inteligente. Isso quer dizer que todos os sistemas possíveis da cidade serão computadorizados e acessíveis através de dispositivos smart. Verificar a água, a eletricidade e mesmo o esgoto de seu apartamento deverá ser tão simples quanto um arrasta para cima. A Índia espera que GIFT City assuma o lugar de Mumbai como o principal hub financeiro da nação. E a ONU, assim como o FMI, já tem previsão de abrirem escritórios na cidade. A cidade inteligente tem um custo estimado para a Índia de cerca de 7,5 bilhões de dólares. E se você estiver realmente prestando atenção no vídeo, já deve ter percebido que isso nem é tanta grana para uma cidade futurística. Isso porque GIFT City vai ser bem pequena, encampando apenas 358 hectares ao todo. Isso significa que a cidade inteira será pouco maior do que todo o Central Park em Nova York. Para compensar por seu tamanho econômico, GIFT City vai estar repleta de arranha-céus imensos e lotados com mais de 25 mil apartamentos inteligentes, sendo que o maior de todos vai ser a Diamond Tower, com 410 metros de altura. Eles esperam que viver em uma cidade vertical com a população densa possa trazer diversos benefícios ambientais e aumentar a qualidade de vida de seus moradores. Isso porque nenhum destino dentro da cidade vai estar a mais do que uma pequena caminhada, diminuindo de maneira drástica a poluição e o congestionamento. No entanto, se você realmente não puder fazer uma caminhada de 20 minutos, o transporte público terá rotas regulares de ida e volta com poucos minutinhos de intervalo. Embora o estágio atual da construção não pareça tão incrível assim, esse magnífico conceito de arte de GIFT City deve ficar pronto por volta de 2024. E se a ideia for bem sucedida, ela pode abrir caminho para mais dessas microcidades no futuro. Acho que essa ideia me deixa meio preocupado. Eu não sei como seria acordar todos os dias, sabendo que tem um McDonald's a menos de 2 minutos de casa. Subúrbio sustentável. O subúrbio norte-americano. Idílico, quieto, pacífico. Como não amá-lo? Mas sério, a falta do que fazer pode ser meio entediante. E todas as fileiras de casas idênticas me dão uma impressão de pré-fabricado. Sem falar que é impossível caminhar toda a distância até qualquer tipo de comércio todos os dias, além da falta de espaços públicos e da dependência por um veículo. Mas pelo menos essas casas costumam ser baratas. E o grupo Panasonic Fujisawa espera levar esse modelo para diversos outros países. Ao invés de grandes metrópoles ou de ilhas artificiais, a visão de Fujisawa do futuro é menor, mais organizada e uniforme. Essa é a cidade inteligente e sustentável Fujisawa. E existe uma grande chance de uma dessas aparecer bem perto de você em um futuro próximo. O principal objetivo de se projetar cidades inteligentes e sustentáveis é criar uma série de plantas baixas de subúrbios que poderiam, por essência, ser copiadas e coladas para serem construídas com grande velocidade em qualquer parte do mundo, de leste a oeste. Bom, embora possa parecer uma ideia meio maluca, esse conceito não é novo.
Os Estados Unidos construíram um grande número de cidades pré-fabricadas durante a explosão econômica e populacional, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Já a parte sustentável dessas cidades vem do objetivo autoimposto de Fujisawa durante a etapa de design do projeto. Eles quiseram reduzir as quantidades de energia e água consumidas por cada unidade, se comparada à construção de uma residência comum, além de garantir que cada casa seria abastecida com pelo menos 30% de energia de fontes renováveis. Em parte, isso é obtido por uma extensa rede de painéis solares conectados aos telhados das casas, que é capaz de cegar qualquer pássaro infeliz que tenha o azar de olhar para baixo, enquanto sobrevoa a vizinhança. A Fujisawa prevê que suas cidades inteligentes terão entre 300 e 600 construções em média, que incluem instalações hospitalares, creches e segurança, e todos os funcionários seriam empregados de Fujisawa. Isso parece mais um episódio de Black Mirror, na minha opinião. Apesar disso, a Panasonic está muito convencida de que as cidades ao redor do mundo vão ter essa aparência daqui cerca de 100 anos. Imagine só isso, vilas suburbanas que se estendem até onde a vista consegue alcançar. Esse não parece bem ser o sonho de consumo de todo mundo. E se você está nesse grupo, talvez nossa próxima cidade seja mais para o seu gosto. Shimizu Megacity One. O Japão é um país com uma inacreditável beleza natural, da tranquila e serena Hokkaido, com seus lagos azuis, até o majestoso e imponente Monte Fuji. O meio ambiente japonês é maravilhoso de se observar. Só é uma pena que ele não seja muito propício para se viver. Veja bem, por mais bonito que seja o Japão, por azar, o país se localiza próximo à interseção de 4 placas tectônicas. Isso significa que o Japão é muito suscetível a desastres naturais, como terremotos e tsunamis, sempre que alguma dessas placas resolve se mover, mesmo que apenas um pouco. Em toda a sua história, o Japão sempre esteve à mercê desses desastres, que causaram bilhões de dólares em prejuízos pelos danos causados às cidades há várias décadas. Mas agora, uma solução estrutural que foi proposta é uma espécie de arranha-profundeza. Tente imaginar o oposto de um arranha-céu. Seria um buraco enorme, cravado nas profundezas da Terra, dentro do qual um enorme edifício seria abaixado de maneira bem lenta. Em vez de ter andares que se empilham em direção ao céu, os pavimentos dos arranha-profundeza iriam se estender para dentro do planeta. E ao contrário dos arranha-céus, os arranha-profundezas não correm o risco de caírem ou serem esmagados por outros prédios, no caso de um terremoto acontecer. E o primeiro design conceitual de verdade, proposto para isso, apareceu em 1930. Toda a estrutura era focada no perímetro de um arranha-profundeza cilíndrico de 35 andares, no centro de Tóquio, que usaria um espelho gigantesco, que também teria a função de uma espécie de tampa, para redirecionar a luz do sol para baixo, para dentro do prédio enterrado. É uma pena que o projeto nunca tenha sido construído, devido a uma série de eventos políticos e econômicos, mas ele serviu de inspiração para algumas das maiores obras de arte do mundo, como Tóquio 3, de Neon Genesis Evangelion. Espera aí, eu disse obra de arte? Desculpa, eu quis dizer anime. É que eu sempre confundo essas coisas. Embora isso possa parecer pura ficção científica, essa ideia é bem pé no chão, se comparada à solução do grupo Shimizu. Eu lhe apresento Tokyo Mega City, uma enorme cidade, toda construída em uma pirâmide. A princípio, essa mega pirâmide foi proposta em 1982 e deveria ser grande o bastante para abrigar por inteiro uma cidade com 1 milhão de habitantes. E para conseguir tal façanha, a pirâmide teria uma altura de 2.130 metros, 2 vezes a altura do Burj Khalifa, que hoje é o maior prédio do mundo, e ocuparia 4,8 km² de espaço. Quero ver você superar essa, Tutankhamon. O formato das pirâmides é uma das formas geométricas mais estáveis da natureza, e não é à toa que as pirâmides do Egito conseguiram resistir por tanto tempo. E o grupo Shimizu tem a teoria de que o formato iria continuar intacto se atingido por um terremoto. É claro que o grupo não pretende começar a trabalhar na construção da pirâmide em breve. Segundo eles mesmos, nossa compreensão dos nanotubos de carbono ainda não é avançada o suficiente. Nanotubos de carbono são estruturas microscópicas que têm cerca de 100 vezes a força de tensão estrutural do aço, e é essencial na construção de megaprojetos, como a pirâmide. No entanto, o grupo Shimizu estima que até 2030 a tecnologia já deve ter atingido o nível suficiente para iniciar os trabalhos. Ainda assim, sendo realista de uma maneira meio desapontadora, a Shimizu também afirmou que uma construção dessa proporção deve demorar pelo menos cerca de 80 anos. E no melhor dos casos, nossos filhos vão poder se mudar para lá, depois de se aposentar. Embora a mega pirâmide seja de fato impressionante, temos que considerar que a população atual de Tóquio é de 37 milhões de pessoas. Isso significa que seriam necessárias 37 pirâmides e 180 km² para abrigar toda a população de Tóquio. Ainda assim, o campo de pirâmides iria economizar bastante espaço, levando em conta que Tóquio tem 1.360 km². E se eles resolverem realmente empilhar tudo assim, eles poderiam acomodar ainda mais pirâmides. Por que ficar apenas com mega pirâmides, quando você pode ter mega pirâmides? Hasta telosa, baby.
Estados Unidos, terra dos sonhos e das ambições. Algumas pessoas querem começar os seus próprios negócios, outras querem se aposentar no Havaí. E existem aqueles que querem gastar a fortuna que fizeram com caquinha de neném para criar um deserto utópico liberal. Mais especificamente falando, Mark Lore. Mark fez a sua fortuna como ex-presidente da divisão de e-commerce do Walmart, além de ser o fundador do site de viagens Jet.com e também do Diapers.com. E o sonho de Mark é canalizar uma parte considerável de sua fortuna em sua própria cidade futurística novinha em folha, que ele chama de Telosa. O conceito de arte de Telosa revela grandes prédios retorcidos, cobertos de painéis solares, assim como árvores, em uma maravilhosa versão solarpunk do futuro. Esses designs foram criados pelo grupo Bjarke Ingels, responsável pelo QG do Google, que é discreto em comparação à Telosa. E esse conceito sofisticado não está de forma alguma privado de recursos. De acordo com Mark, o grupo Bjarke Ingels forneceu plantas para a construção de mais de 60 mil hectares. Isso é quase 2.000 hectares a mais do que Chicago. Mas é claro que construir algo desse tamanho não é nada barato. E Telosa tem um valor estimado de construção de mais de 400 bilhões de dólares, o que significa muitas, mas muitas fraldas. No entanto, o mais incrível de tudo é que a localização considerada ideal por Mark para erguer Telosa é num deserto desabitado, em um estado até então não determinado. Ou então nos belíssimos Montes Apalaches. Se eu tivesse que escolher, eu não teria dúvidas. Em uma declaração, Mark afirmou que ele deseja que Telosa trabalhe em um sistema de capitalismo reformado, que focaria na inclusão em vez da divisão. Ele ainda disse que a cidade deverá fornecer acesso igualitário a cuidados médicos, excelentes escolas e um ambiente seguro para todas as famílias, independente da sua renda mensal. Mark declarou com orgulho que Telosa é um projeto passional e que não tem objetivo de fazer dinheiro. Mas na mesma declaração, ele se vangloriou que espera que o terreno onde Telosa será construída tenha seu valor disparado para mais de $1 trilhão. Essas ideias parecem ser meio contraditórias, não é, Mark? E também parece muito ambicioso o fato de que, apesar da localização de Telosa não ter sido confirmada, Mark espera que 50 mil pessoas estejam vivendo por lá em 2030. Os futuros moradores devem se inscrever para serem sorteados em uma espécie de loteria, mas eu acho melhor esperar um pouco, até descobrir se Mark está falando realmente sério, ou se ele é igualzinho a uma fralda, cheia de... enfim. Time Links. Se você achou a ideia da Mega Pirâmide Shimizu meio ultrapassada, então você ainda não viu nada, porque eu lhe apresento o Ziggurat Time Links de Dubai, que é inspirado pelos impressionantes, embora bem menores, zigurates da antiguidade. Um ziggurat é um tipo de pirâmide em camadas, cujo design original remonta à antiga Mesopotâmia, sendo que os sumérios eram os mais famosos por essas estruturas. Os zigurates mais antigos datam de mais de 6.000 anos, sendo cerca de 1.500 anos mais velhos do que a Grande Pirâmide de Gizé. Sério, qual é a obsessão dessas cidades futuristas com designs anciões? Enfim, o Ziggurat Time Links foi encomendado por Dubai e deve conter uma cidade inteira dentro de sua estrutura em camadas, além de ser construída ao redor de um massivo arranha-céu, que não tem nome ainda. Devido ao formato único e confinado da cidade, o Ziggurat deve abolir as estradas por completo. E em vez disso, deve contar com um misto de teleférico e elevador de alta velocidade, capaz de girar 360 graus e viajar tanto na vertical quanto na horizontal. Isso faz sentido, tanto no aspecto logístico quanto na perspectiva de desenvolvimento. Afinal, módulos de deslocamento vertical conseguem se deslocar com muito mais facilidade pela cidade do que um carro. Fora que o mundo todo está tentando se afastar de toda a dependência futura por petróleo. Além de tudo isso, o Time Links quer manter o Ziggurat o mais verdejante possível, e com a emissão de carbono o mais neutra possível para um projeto de tamanha proporção. Embora o preço do projeto não tenha sido revelado, nós sabemos que o Ziggurat Time Links terá cerca de 1,2 km² de área, mais de 915 metros de altura, e será capaz de abrigar até 1 milhão de pessoas. E essa é a mesma população teórica da pirâmide Shimizu, mas ocupando apenas 1/3 do espaço. Ele pode até ser menor, mas o preço para construir essa estrutura ainda é imenso. Estima-se algo entre 200 e 500 bilhões de dólares. Embora o Ziggurat tenha sido revelado ao público pela primeira vez em 2008, com uma data prevista para ser construído até 2021,